Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. Queridos alunos, prazer imenso estar com vocês em mais um dia de hoje. Aqui quem fala é o professor Emanuel. Forte abraço no coração de todos. E vamos para a nossa aula de hoje, galera. Queridos, nós vamos hoje dar continuidade ao tema que eu estou desenvolvendo nos últimos meses, que é o tema Cálculos Químicos. E nós vamos começar a estudar estequiometria. Amigos, a estequiometria, ela é, sem dúvida alguma, um dos assuntos mais importantes da química. Ela é o sustentáculo de várias teorias e de vários cálculos que nós vamos ver pela frente. E vocês precisam aprender com bastante eficiência esse assunto. Bom, então vamos ao nosso estudo, começando pelo conceito. Queridos, a palavra estequiometria ela é derivada do grego stoichon, que significa elemento, e metron, que significa medida ou medição. Bom, vocês perceberam que grego não é coisa muito fácil de se aprender. Então vamos traduzir isso daqui para o nosso português bom e claro. Bom, estequiometria é o ramo da química que se baseia, tá, no cálculo da quantidade de massa, de matéria, volume, número de moléculas envolvidos em uma reação química. Aqui a gente vai fazer o seguinte cálculo. Você vai pegar uma quantidade de reagente e quer descobrir quanto de produto será formado ou quanto de reagente será consumido. Você vai poder, meu querido aluno, trabalhar com massa, com número de mol, quantidade de matéria, com volume ou número de moléculas que estão envolvidas em uma reação química. Naturalmente, esse cálculo ele é feito com base nas leis que nós já estudamos, que regem reações químicas, sendo executado em geral com o auxílio, olhe para cá, de uma equação química. Vamos já falar um pouquinho sobre a importância da equação química no estudo da estequiometria, tá, galera? Bom, professor Emanuel, eu preciso ter algum pré-requisito, eu preciso saber de alguma matéria antes de iniciar o estudo da estequiometria? Precisa, gente. Você precisa já chegar aqui com algumas habilidades que a gente chama de habilidades necessárias ou fundamentais. Você precisa saber equacionar uma reação química, isso aqui é um fato. Você precisa saber ajustar os coeficientes estequiométricos de uma equação química, você tem que naturalmente balancear uma equação química, você precisa saber calcular massa molar, isso já foi estudado na aula anterior. Você precisa também saber calcular número de mol ou simplesmente quantidade de matéria, tá? Isso daqui já foi estudado em aulas anteriores e você precisa saber. Outra habilidade fundamental é aplicar a lei de Proust nos problemas, tá? Para aqueles gaiatos que dizem que química é uma regra de 3, é bom ir mudando essa concepção, viu, seus gaiatos? Aqueles alunos engraçadinhos que quando começa estequiometria, começa com aquela boa e velha piada, né? Eu tenho coisa boa aí para vocês, para calar a boca de vocês, tá? Queridos, como eu havia falado anteriormente, é importante que a gente conheça a equação química, né? Uma revisão bem rápida, a equação química é uma linguagem que descreve um fenômeno químico. Aqui eu tenho, como é que a gente lê essa equação, lembram? Gás hidrogênio reage com gás nitrogênio para produzir gás amônia. Essa é a descrição qualitativa. 3 mols de gás hidrogênio reage com 1 mol de gás amônia, de gás nitrogênio, para produzir 2 mols de gás amônia, tá? Repetindo, 3 mols de gás hidrogênio
reage com 1 mol de gás nitrogênio para produzir 2 mols de gás amônia. Não sei por que quando eu cheguei aqui ficou amônia na minha cabeça. Bom, por que a gente precisa da equação química, tá? Porque a equação química, ela é para nós a porta de entrada de todo e qualquer cálculo que a gente for fazer em estequiometria. E a equação química, ela vai nos dar relações estequiométricas. A primeira relação é a relação mol, né, por mol. Olha só, está reagindo quantos mols deste gás? 3. A partir do momento que reage 3 mols desse cara, serão consumidos 1 mol desse. E serão produzidos 2 desse aqui. Essa é a informação que esta equação está me trazendo. Se eu tiver 6 mols aqui, serão produzidos, consumidos, né? 2 aqui. E serão produzidos 4 aqui. Vocês perceberam que eu estou com um probleminha com o nitrogênio aqui? Então, vamos adiante. Então, olha só. A primeira relação estequiométrica, que a equação me fornece, é a relação entre a proporção do número de mols que reage. A segunda, eu vou trazer esse, digamos aqui, cálculo auxiliar. Vocês lembram como é que a gente calcula o número de mols? E lembra como é que a gente calcula a massa molar? Bom, massa molar do hidrogênio, 2 vezes 1. Aqui está me informando que para cada mol eu tenho 2 gramas desse gás. Aqui está me informando que para cada mol eu tenho 28 gramas desse gás. E aqui está me informando que para cada mol, olha como é que calcula, 1 nitrogênio vezes a massa molar dele, 14, 3 hidrogênio vezes a massa molar dele, 1. Então, para cada mol deste gás, eu tenho 17 gramas desse gás. Olha só, o que é que a equação está me fornecendo? Ela me fornece também como é que varia a proporção no número de massa, ou na quantidade de massa. Vamos raciocinar aqui. Pessoal, estou tossindo um pouquinho, porque eu estou com um quadro alérgico. Preciso gravar essa aula para não atrasar o conteúdo, tá? Me perdoe, tá? Se vocês me virem tossindo, eu peço sempre perdão a vocês. Olha só, voltando aqui ao nosso raciocínio. A equação química me fornece a relação entre a quantidade de massa que reage. Bom, em cada mol de hidrogênio eu tenho 1 grama. Em 3 mols eu tenho 6. 3 vezes 2, 6. Em cada mol de nitrogênio eu tenho 28 gramas. Nós vimos o cálculo bem aqui. Em cada mol de amônia eu tenho 17 gramas. Em 2 mols eu tenho o dobro, 34. Então, olha que legal, 6 gramas de hidrogênio reage com 28 de nitrogênio, produzindo 34 gramas de amônia. Isso é uma proporção, tá? Isso daqui é uma proporção, uma relação entre a quantidade de massa que reage naturalmente, obedecendo às leis que já foram citadas lá exatamente nas aulas passadas, que foram nas aulas de leis ponderais. Então, a equação química me dá uma relação entre a quantidade de mol formado e consumido, entre a quantidade de massa formada e consumido, e também me dá, olha só, volume da CNTP, nós já estudamos o que é isso, me dá a relação entre a quantidade de volume, tá? Consumido e formado na CNTP. 1 mol de gás na CNTP equivale a aproximadamente a ocupação de um volume de 22,4 litros. Então, 1 mol tem 22,4 litros, 3 mols tem o triplo desse volume, 3 vezes 22,4 litros. 1 mol e 2 mols vai ter o dobro. Olha que bacana, gente. A equação está me dando como está variando a relação entre os volumes nas condições normais de temperatura e pressão. Naturalmente, se esses dados estiverem fora da CNTP, você vai usar aquela boa e velha equação PV igual a nRT. Por você, nunca rezei tanto. Lembram? Que já foi estudada no assunto gases. Bom, a outra informação que a equação pode me trazer
é como está variando o número de espécies químicas, de moléculas, usando o número de mol, ou a constante de Avogadro. Bom, um mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 espécies químicas. 3 mols, como nós temos aqui, tem um triplo, 3 vezes esse valor. Então, está reagindo 3 vezes esse valor em número de moléculas de hidrogênio, mas, ou com, eu não somo, tá, pessoal? Com 1 mol de nitrogênio, produzindo 2 mols de amônia. Então, a quantidade de moléculas de amônia que estão sendo produzidas é 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, olha só, resumo. Qual a importância da equação química com os coeficientes estequiométricos que vocês estão vendo aqui, corretamente balanceados? A equação vai te dar uma relação entre a quantidade de mol, massa, volume e número de moléculas que reagem entre si e formam entre si, tá? Eu posso ter naturalmente outro produto aqui, tá? Se eu tiver uma nova equação, vocês vão ver mais lá na frente, e naturalmente isso vai obedecer às leis que nós estamos colocando aqui em prática. Queridos, depois dessa explanação, nós vamos para o primeiro problema de estequiometria. Nós vamos agora colocar essas informações em prática, vamos ver como é que a gente trabalha com esses dados e vamos ver como é que a gente resolve problemas. Bom, vamos lá. O primeiro problema diz o seguinte: eu tenho 120 gramas de gás hidrogênio gasoso, reagindo com nitrogênio para formar amônia. Aí eu pergunto, qual é a massa de amônia formada e de nitrogênio consumido na reação? Dados de massas molares estão aqui, tá? E a gente vai começar a iniciar o nosso problema. Bom, eu estou te dando uma massa de reagente e estou pedindo uma massa de produto e também a massa de reagente que reagem com essas 120 gramas. Então, galera, primeira habilidade, nós temos que ter a equação química corretamente balanceada, tá? Então, tá aí a equação química corretamente balanceada, tá? Alguns detalhes importantes, a maioria dos problemas já trazem essa equação. Geralmente, a equação não aparece quando os problemas são relacionados a exames de escolas militares, tá? Então, deve-se ter esse cuidado, a galera que vai fazer ITA, que vai fazer IME. Então, tomem cuidado com isso, porque não é brincadeira, as questões são pauladas mesmo, tá? Então, vamos iniciar a resolução, tá? Primeiro passo, como eu estou trabalhando com massa, tá? Eu estou em uma relação de massa, em que o problema te dá a massa e pede a solução também na forma de massa. Eu preciso calcular a massa molar dos participantes do problema. Bom, os participantes são nitrogênio, certo? Hidrogênio, perdão, nitrogênio e amônia. Então, o problema está envolvendo a participação de todo mundo aqui. O primeiro problema, a primeira pergunta, se refere qual é a massa de amônia usando uma certa massa de hidrogênio. Então, vamos calcular a massa molar desses caras. Massa molar do hidrogênio, 2 vezes 1, 2 gramas por mol. Massa molar do nitrogênio, 2 vezes 14, 28 gramas por mol. E massa molar da amônia, um átomo de nitrogênio, vezes 14, que é essa massa aqui, ó, mais 3 átomos de hidrogênio, vezes a massa molar do hidrogênio, que é 1, dá 17 gramas por mol. A massa molar está me informando quantas gramas de cada participante eu tenho 1 mol daquele participante. Então, eu tenho 2 gramas em 1 mol de gás de hidrogênio. Eu tenho 28 gramas em 1 mol de gás nitrogênio. E eu tenho 17 gramas em 1 mol de gás amônia. Queridos, então vamos lá, vamos ao cálculo agora. Bom,
Segundo passo, você vai estabelecer as relações estequiométricas e realizar cálculos. Como assim, professor? Eu vou estabelecer as relações estequiométricas. A relação estequiométrica que você tem aí é massa-massa, tá? Então, você vai escrever assim. Para você calcular a quantidade de amônia, você vai lá na equação, retira da equação a informação de proporção em quantidade de mol. Então, observe aqui, ó. A equação está me dizendo que 3 mols de hidrogênio produzem 2 mols de amônia. Então, é o meu primeiro passo. Eu vou lá na equação e busco essa informação. Sempre vai na equação e busca a informação. Aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu não calculei a massa molar? Então, veja. 3 mols de hidrogênio, qual é a massa molar de 1 mol? Qual é? Não é 2 gramas? Eu não tenho 3 mols. Então, a equação está me dizendo que está reagindo 6 gramas desse cara, produzindo 2 mols desse cara. A massa de cada mol de amônia é 17. Então, aqui eu vou ter 34. Então, eu tenho uma relação de massa produzindo massa. Queridos, olha o que a equação está te dando. A equação está te dizendo que 6 gramas de hidrogênio reagem para formar 34 gramas de amônia. Só que o problema está te dizendo o seguinte, está te perguntando da seguinte forma, quando eu usar 120 gramas de hidrogênio, qual é a massa de amônia produzida? X. Você vai aplicar agora aqui a lei de Proust, tá? Essas massas, naturalmente, esses resultados estão em proporção. Então, você vai fazer assim, ó. 6 vezes x igual a 120 vezes 34, tá? Fazendo o produto dos meios pelos extremos, 6 vezes x igual a 120 vezes 34. Tira o x agora. X vai ser 120 vezes 34, dividido por quanto? Por 6. Quanto é que vai dar esse valor? 680 gramas de amônia. Novamente, quanto é que é esse valor? 680 gramas de amônia. É importante que você saiba traduzir o que você calculou. O que a equação está dizendo? Quando eu uso 6 gramas de hidrogênio, produzo 34. Se eu usar 120, na mesma proporção, eu vou produzir 680 gramas de amônia. Perceba que o problema começa com a pergunta em massa, gramas, e a resposta em massa. Então, aqui eu tenho um problema de estequiometria que faz uma relação entre massa de reagente e massa de produto. A segunda pergunta, ainda na relação massa-massa, pede para você calcular a massa de nitrogênio que foi consumido, tá? A massa de nitrogênio que foi consumido. Queridos, muito fácil. O que é que a equação está me dizendo? Novamente, vou lá na equação e tiro o dado. 3 mols de hidrogênio consome 1 mol de nitrogênio. É essa informação que eu tenho. 3 mol de hidrogênio consome. Cuidado, a linguagem aqui é a seguinte. Quando eu falo no reagente, é consumo. Quando eu falo no produto, é síntese, é produção. Então, 3 mols de hidrogênio consome 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio, produz, sintetiza 2 mols de amônia. Galera, qual é a massa de 3 mols de hidrogênio? Nós já calculamos, 6. Em 1 mol de nitrogênio, a massa molar não é 28? Qual é a massa que nós temos envolvida em 1 mol de nitrogênio? 28 gramas. Então, se eu usar as 120 gramas de hidrogênio, eu já sei que 6 produz 28, então 120 produz x. Esse é o raciocínio simples. Fazendo 6 vezes x igual a 120 vezes 28. Você tem essa relação matemática. Então, o x vai ser 120 vezes 28, dividido por quanto? Por 6. Qual é a massa de nitrogênio produzida? 560 gramas. Então,
dos dados da equação, eu tirei a relação de massa com uma massa que o problema me forneceu, eu calculei a massa de nitrogênio que será consumida. Estão vendo como é simples, como é fácil estequiometria? Aí os gaiatinhos ficam falando que química é uma regra de 3 por causa dessa relação de proporção direta que foi verificada pelo francês Proust, tá? Na chamada lei das proporções constantes. Pego vocês, viu, gaiatos? Gente, vamos adiante, tá? Vamos dar continuidade aqui aos nossos problemas. Primeiramente, nós observamos como usar a estequiometria na relação massa-massa. Agora nós vamos usar a estequiometria na relação quantidade de matéria, número de mol. Não se esqueça que quantidade de matéria a gente calcula pegando a massa em gramas e dividindo pela massa molar da substância. Então vamos pegar aqui um problema bem simples. No processo de obtenção de ferro, a partir da hematita, considere a equação abaixo. Aqui eu tenho hematita reagindo com 3 mols de carbono, produzindo 2 mols de ferro e 3 mols de CO2. O que o problema está me pedindo? Se forem usados 120 mols de carbono, olha que mudou a relação estequiométrica. Se forem usados 120 mols de carbono, qual é a quantidade de matéria, número de mol de ferro produzido? Queridos, muito simples. Vamos olhar para a reação. 3 mols de carbono produz 2 mols de ferro. Então, a gente pode resolver isso usando as habilidades. Primeiro, a equação corretamente balanceada. Vou na equação, tiro a proporção. 3 mols de carbono produz 2 mols de ferro. Onde foi que eu obtive esse dado? Lá na equação. E agora eu vou resolver a problemática toda com uma regra de 3 simples, tá? Então, 1.200 mols de carbono, de acordo com a proporção da reação, vai me produzir X. Então, você vai pegar 3 vezes X igual a 2 vezes 1.200, tá? Então, quando você fizer esse cálculo, olha só, 3 vezes X igual a 1.200, X vai ser 1.200 vezes 2 dividido por 3, X vai dar exatamente a 800 mols de ferro. 1.200 dividido por 3 dá 4, né? 400. 12 por 3, 4. 400 vezes 2, 800 mols. Olha como é fácil isso daqui. Perceba um detalhe. A pergunta foi dada em mols e a resposta dada em mol. Então, nós temos aqui um caso de estequiometria que envolve relação em quantidade de matéria. Queridos, vamos avançar. Vamos agora à relação entre massa e volume. No próximo vídeo eu vou mostrar outros exemplos para vocês ficarem bem craques nisso, tá? No processo de obtenção de ferro, que é o mesmo problema, considere a equação, tá? Está aqui a equação dada. E agora vamos à pergunta. Olha como mudou tudo. Nós não estamos mais trabalhando com o número de mols, nós estamos trabalhando com o quê? Com massa. E eu vou fazer uma relação de massa com volume. Se você não quiser trabalhar, você pode fazer também uma relação de número de mol e volume. Então, veja, se forem usados 640 gramas de ferro, de hematita, desculpe, tá? Qual é o volume de CO nas condições normais de temperatura na CNTP produzida? Bom, vamos usar o que nós já sabemos passo a passo. Primeiro passo, tá? Eu vou calcular a massa molar do minério, no caso da hematita. Fe2O3. 2 vezes a massa molar do ferro, que é 53, mais 3 vezes a massa molar do oxigênio, que é 16. Isso aqui me deu quanto? 160 gramas por mol. Preciso da equação para saber a relação estequiométrica. A equação está me dizendo aqui que 1 mol de minério de ferro produz 2 mols de ferro.
Então, é dessa relação estequiométrica que eu vou partir. 1 mol de Fe2O3 produz 3 mols de CO2. Não é isso? Bom, em 1 mol de Fe2O3, eu tenho quantas gramas? 160. Se está produzindo 3 mols de gás na CNTP, qual é o volume de 1 mol de gás na CNTP? 22,4. Então, você vai fazer essa relação. 160 gramas produz 3 mols. Então, o volume de 3 mols de gás, né, será de 3 vezes 22,4 litros. Então, a equação química está me dizendo que 160 gramas produz 3 vezes 22,4 litros de gás, tá? Agora, qual foi o dado do problema? Se eu usar 640 gramas deste minério, quantos litros de gás na CNTP de monóxido de carbono, tá, serão produzidos? Só lembrando, viu, gente, monóxido de carbono é um gás tóxico, nós não podemos inalá-lo, ele reage com a hemoglobina do sangue, bloqueando o transporte de gás oxigênio na corrente sanguínea, tá? Bom, podemos voltar agora ao problema. Vamos fazer o produto dos meios pelos extremos, tá? Então, vamos pegar aqui. 160 vezes x é igual a 640 vezes 3, tá? Vezes 22,4. Então, nós ficamos com 160 vezes x igual a 640 vezes 3 vezes 22,4. Isolo x, passa esse 160 dividindo. 640 vezes 3 vezes 22,4 dividido por 160. Então, o volume de gás que nós teremos aqui será de 268,8 litros de monóxido de carbono produzidos na CNTP, condição normal de temperatura e pressão. Ok, galera? Queridos, essa foi a nossa aula de introdução à estequiometria. Espero que todos tenham aprendido, que todos tenham gostado. E nós vamos dar continuidade na resolução de mais alguns problemas. E até a próxima aula, se Deus quiser. Forte abraço no coração. Até a próxima aula, bom estudo. E agora vamos para a resolução de exercícios para poder naturalmente exercitar e apreender a informação. Valeu, galera!